22, versículo de número 1. Vamos estar lendo alguns versículos. A palavra que o Senhor chamou a atenção. E vamos aprender algumas lições de Deus para as nossas vidas essa noite através da sua palavra. 1 Reis, capítulo 22, versículo de número 1. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 22, todos acharam? Amém. Versículo 1 diz assim: durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. No 3º ano, porém, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Durante a visita, o rei de Israel disse aos seus oficiais: não sabem que a cidade de Ramote-Gileade nos pertence? E, no entanto, não fizemos coisa alguma para retomá-la do rei da Síria? Então se voltou para Josafá e perguntou: você se juntará a mim na batalha para reconquistar Ramote-Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: claro que sim. Você e eu somos como um só. Meus soldados são seus soldados, os meus cavalos são seus cavalos. E acrescentou: antes, porém, consulte ao Senhor. Então o rei de Israel convocou os profetas, cerca de 400 no total, e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Todos eles responderam: sim, deve. O Senhor entregará o inimigo nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: acaso não há aqui um profeta do Senhor? Devemos consultá-lo também. O rei de Israel respondeu a Josafá: há mais um homem que pode consultar o Senhor para nós, mas eu o odeio, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. Chama-se Micaías, filho de Imlá. O rei não devia falar assim, respondeu Josafá. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Imlá, rápido. E você diz amém? Amém. Pode se assentar, glorificando a Deus. São registros históricos dos reis de Israel, a qual nós vamos parar e analisar reis que se assentaram no trono de Israel para governar. Alguns agradaram ao Senhor, outros, infelizmente, desagradaram a Deus. Uns fizeram o que era certo aos olhos do Senhor, outros fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Em um dos registros históricos dos reis de Israel, nós vamos entrar num período a qual é o reinado de Acabe. Acabe junto com a sua mulher Jezabel. Agora eles governam toda a Israel. Só que o reinado de Acabe foi um reinado que não agradou ao Senhor, que levou o povo para a idolatria, levou o povo para o engano, assim fazendo com que o povo de Israel fosse adorar a outros deuses. A
Bíblia diz, e é bem claro, que o Senhor fala que não terás outros deuses além dele. Quando o Senhor, no intermédio de Moisés, escreve nas tábuas da lei que o Senhor, Ele é o único Deus a ser adorado. Mas dentro desses registros históricos, nós vamos ver que reis e mestres se assentaram no trono e levaram o povo à idolatria e adoração a outros deuses. No período do reinado de Acabe, é um período onde também a apostasia durou e se instalou em Israel. Mas a perversidade do povo, a perversidade principalmente de Acabe, se tornou cada vez mais forte, se tornou cada vez mais incômodo para Deus. Então, aleluia, nós vamos analisar a palavra de Deus, que uma certa feita, já no tempo também, onde Elias também foi levantado naquela época para profetizar contra Acabe e o seu reinado. E o profeta Elias foi levantado pelo Senhor para ir de encontro a Acabe, para anunciar, no intermédio do Senhor, a sua sentença, de que o Senhor iria estar agora ferindo a Acabe, exterminando o seu reinado, até que os dois se encontram num caminho, aonde Acabe diz para Elias: és tu o perturbador de Israel? E o profeta Elias diz: não sou eu, mas é tu e a tua casa que tem profanado contra o altar do Senhor, que tem feito, aleluia, coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Por isso que Elias foi levantado na época de Acabe para profetizar. Então Elias, para nós especificarmos melhor, foi um mensageiro de Deus para anunciar que o reinado de Acabe já estava chegando ao fim, que as abominações de Acabe já se achegou aos céus, e aonde o Senhor iria decretar a sua sentença. A palavra do Senhor vai dizer que Acabe agora estava no seu palácio, e de repente ele viu uma vinha muito bonita. Só que essa vinha não era dele, a vinha era de Nabote. E a Bíblia diz que agora ele queria fazer um trato com Nabote, e diz para Nabote: Nabote, dá a sua vinha para mim, eu gostei tanto, eu quero a sua vinha para mim. E a palavra do Senhor diz que Nabote, ele não renunciou à sua vinha, porque era de herança. E Acabe ficou insistindo com Nabote: me dá da sua vinha, me dá da sua vinha, eu pago tudo, eu te dou o que você quiser, eu te dou ouro, eu te dou bens, mas me dá a sua vinha. Mas Nabote, aleluia, assim não deu a vinha para Acabe. Acabe vai no seu palácio, com o seu semblante triste. De repente chega Jezabel e diz para Acabe: ô rei, o que está acontecendo contigo? Por que o teu semblante está caído? E a palavra do Senhor diz que Acabe se volta para Jezabel e disse: eu queria uma vinha que está ali no meu vizinho, mas ele não pôde me dar. Mas Jezabel, ela se impôs e disse: pode ficar tranquilo, ainda hoje você terá a sua vinha. Então Jezabel agora reúne alguns homens e faz com que esses homens proferem calúnias contra Nabote. E Nabote é arrastado da sua casa para fora e é apedrejado até a morte. Amém. E aí a Bíblia diz que Nabote agora é apedrejado até a morte, e agora Jezabel volta para Acabe e diz: vai e toma posse da sua vida. O que era já de escândalo para os olhos do Senhor, isso foi mais uma abominação, a qual o reinado de Acabe, junto com Jezabel, agora chega ao trono de Deus.
E a palavra do Senhor diz que agora o Senhor envia Elias. E Elias agora vai profetizar com aquilo que eles fizeram contra Nabote. E Elias profetiza e diz: assim diz o Senhor, conforme vocês fizeram com Nabote, eu também farei com vocês, e os cães lamberão os vossos sangues quando vocês morrerem. Então eu quero te chamar a atenção, porque o Senhor é o nosso justo juiz, e a primeira sentença foi com Jezabel. A Bíblia diz que Jezabel, aleluia, num tempo onde ela estava lá em cima, no palácio, estava agora, aleluia, naquela janela, toda enfeitada, toda pintada, quando um dos reis de Israel, chamado Jeú, olhou para cima, e ela olhou para baixo e zombou de Jeú e disse: ó rei, onde você vai? Por que você está passando aqui? O rei olhou lá de cima e viu que estavam com seus homens e disse: quantos estão comigo? E todos aqueles soldados levantaram a mão e disse: eu quero que vocês sobem até lá e derrubem aquela mulher. Justiça de Deus. A Bíblia diz que Jezabel caiu daquela janela, o seu sangue se espalhou, aleluia, por toda a parede do prédio, e os cães lamberam seu sangue. Profecia se cumpriu. Aleluia, aleluia. Agora chegou a vez de Acabe. A Bíblia diz que Acabe agora, ele fez uma aliança com Josafá, e é o versículo, e é o capítulo que nós lemos. Eu quero te chamar a atenção sobre algumas verdades de Deus para nós, e algumas lições de Deus, a qual nós iremos aprender no decorrer da mensagem, a qual, aleluia, é uma aliança que Josafá e Acabe fizeram, e Acabe no seu palácio agora estava meditando no seu reinado. E um dos reis da Síria tinha uma cidade, e Acabe agora se perguntou e disse: por acaso a cidade de Ramote de Gileade não nos pertence? Vamos tomá-la de volta. Então Acabe, ele decidiu tomar de volta Ramote de Gileade. Acabe chama o seu companheiro de aliança, Josafá, e diz: Josafá, eu estou querendo fazer uma guerra, você vem comigo? Vou com você. E olha o estado de uma aliança. Josafá, empolgado, ele disse, o versículo que lemos: vamos lá para essa guerra, porque os meus soldados são os seus soldados, os meus cavalos são os seus cavalos, vamos à guerra. Mas Josafá acendeu um alerta na cabeça de Acabe e disse para ele: mas antes de nós irmos à guerra, consulte um dos profetas para ver se verdadeiramente essa batalha nós iremos e nós venceremos. Então Acabe tinha os seus profetas, e Acabe chamou os seus profetas e disse: ó profetas do Senhor, nós iremos à guerra contra Ramote de Gileade ou não? E todos os profetas, absolutamente todos, responderam: Acabe, vai até Ramote de Gileade, porque a vitória é ganha. Vai, porque a vitória é certa. O Senhor entregará os vossos inimigos às vossas mãos. Diante daquela profetada, Acabe se tornou grandão e disse: agora vamos para a guerra. Mas Josafá deu um outro alerta para Acabe: ô Acabe, você falou com seus profetas, e muitos profetas, mas acaso não tem um profeta específico da parte do Senhor? Aleluia. Aí Acabe respondeu: ó, tem um, só que eu não vou com a cara dele não. Por quê? Porque todas as vezes que eu recorri a ele, ele só profetiza coisas maus ao meu respeito. Então Josafá disse: mas não fale assim, porque é profeta do Senhor. E antes de fazer, isso já é uma lição para nós, e antes de fazer qualquer coisa, consulte o profeta do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então Acabe
já que não podia mais combater com Josafá, então ele disse: então manda chamar Micaías, porque é esse profeta que ele sempre vai contra mim. E a primeira lição que eu quero deixar para a igreja nessa noite é que não tome e não pegue aquilo que não é seu. Porque Acabe, ele queria a vinha de Nabote, e através de ele querer algo que não era dele, houve uma morte de um inocente. E Deus, na sua infinita misericórdia, está escrito que Deus não toma culpado por inocente, e nem inocente como culpado. Mas ele queria tanto aquilo que não era dele, que houve a consequência. Então a primeira lição que eu quero deixar para a igreja é: não tome e não pegue aquilo que não é seu. Mas se você estiver orando por aquilo que você deseja e almeja que não seja dos outros, mas que seja pautada nas mãos do Senhor, fique tranquilo que Deus vai trazer na tua mão. Aleluia! Tem alguém comigo nessa palavra? Deus vai trazer na tua mão, e eu quero te chamar a atenção, aleluia, através da palavra do Senhor. Eva queria do fruto, aleluia, mas não era para ela pegar, e teve consequência. Davi queria a mulher, aleluia, de Urias, não era para ele pegar, e teve consequência. Acabe queria a vinha de Nabote, não era para ele pegar, e teve consequência. Geazi queria os ouros e os reis, queria, aleluia, os ouros de Naamã, não era para ele pegar, e teve consequência. Ananias e Safira mentiu ao dinheiro, porque viu que o dinheiro era grande, e eles queriam uma parte para si, mas todo aquilo que eles queriam teve consequência. Então não pegue aquilo que não é teu, porque isso pode gerar consequências. Meu Deus. Aleluia! Glória a Deus. Essa é a primeira lição. Então a primeira lição que nós aprendemos com Acabe é que ele queria pegar aquilo que não era dele. Gerou-se em si a consequência. A Bíblia diz que agora Micaías recebeu uma visita. Era o profeta do Senhor. E Micaías agora recebe um homem que era o braço direito de Acabe. E a palavra do Senhor diz que Acabe vestiu as suas vestes reais e falou para Josafá: Josafá, veste as suas vestes reais, porque nós vamos receber um profeta. Amém? Vamos então. Chega o senhor de Acabe para Micaías e disse: ô Micaías, Acabe te chama. Então a palavra do Senhor diz que o servo de Acabe disse: ó, mas eu vou te avisar uma coisa, o rei está indo para a guerra, e todos os profetas disseram que ele iria ser vencedor. E eu venho te dizer, Micaías, que você vai fazer o mesmo, ordenando o pastor Douglas para o profeta também profetizar que a vitória era ganha. Só que todo profeta, ele é enviado da parte do Senhor, e não faz o que o homem ordena, ele faz o que o Senhor ordena. Aleluia. Então Micaías, ele deu a seguinte resposta: eu só vou falar aquilo que é da parte de Deus. E outra lição que eu aprendo, aleluia, com isso é porque tem muitos profetas que têm se levantado e têm falado aquilo que o homem quer. Aleluia! Aleluia! Mas não é desse jeito que Deus trabalha, não. Deus trabalha com aquele que tem compromisso, e como já foi falado aqui, em obediência. Aleluia! Por isso que tem muitos falsos profetas que têm surgido ao mundo e têm enganado muitas pessoas. É Deus. Muitos profetas depois de ter profetizado bênçãos, a qual o Senhor tem falado: não, ele precisa aprender ainda. É Deus. Muitos profetas têm surgido, e vai surgir mais ainda, falsos profetas, profetizando mentiras, profetizando calúnias, profetizando aquilo que agrada o povo. Aí os profetas estavam lá profetizando com Acabe: Acabe, vai que a guerra é tua. Só que também havia naquele tempo um outro profeta chamado Zedequias. Aí Zedequias foi ousado. Zedequias, diz a palavra, que pegou um chifre de um carneiro, pegou agora
e colocou na frente de Acabe e de Josafá. E ali ele profetizou: ó rei, vai, porque a vitória é ganha. Não está escrito na Bíblia, mas eu imagino que todos os profetas que estavam em volta de Zedequias agora ouviram: ó, esse aí é o verdadeiro profeta. Esse aí veio com uma mensagem de Deus. Esse aí falou que o nosso rei será vencedor. Só que está vindo um outro profeta. Está vindo Micaías. Micaías chega na presença de Acabe e Josafá. Acabe já fica meio receoso e diz para ele: ô Micaías, eu preciso ir para uma guerra, eu preciso tomar uma cidade, e eu preciso consultar ao Senhor. Eu não ia nem te chamar, mas já que você está aqui, eu vou fazer uma pergunta. Devo ir para Ramote Gileade contra o rei da Síria para eu conquistar as terras de novo? Micaías olhou bem e disse: a vitória é ganha, ó rei. Mas essa palavra que ele diz, a vitória é ganha, Micaías ele foi sarcástico, porque ele queria ver até que ponto o Acabe confiava nele. Mas Acabe, pastor Douglas, já sabia, aleluia, o caráter de Micaías e respondeu: e está escrito. Ah, é melhor você falar a verdade, porque eu não acreditei não. Sabe? Então Micaías disse: então você quer saber a verdade? Então lá vai. Eu vi homens feridos como ovelhas sem pastor. Homens feridos como ovelhas sem pastor. Aleluia. Então, aleluia, agora Micaías profere outra mensagem da parte do Senhor. Assim diz o Senhor: o seu líder foi morto, e mande para casa em paz. Então Acabe olhou para Josafá e disse para ele: eu não falei para você? Eu não te disse que ele vai profetizar coisas maus ao meu respeito? A prova está aí. Todos os profetas que eu tenho aqui profetizaram que eu vou ser vencedor. Agora vem esse homem e fala que as ovelhas serão dispersos como um pastor sem pastor, e vão ser feridos, e o líder vai ser ferido. E agora causa uma confusão diante daqueles homens. Causa um alvoroço, porque a palavra do Senhor diz que agora Micaías ele vai falar algo da parte do Senhor, e eu quero te chamar a atenção. E se você tiver com a sua Bíblia aberta, se você quiser acompanhar, a Bíblia diz agora, aleluia, que no versículo 19, olha o que está escrito a palavra do Senhor. Ouça o que o Senhor diz: eu vi o Senhor assentado no seu trono, com todo o exército dos céus ao redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou, quem enganará Acabe para que vá à guerra contra Ramote Gileade e seja morto? Isso é o Senhor. É mais ou menos assim o versículo 19 explicando para nós. Estava numa reunião dos céus, evangelista. Todos os anjos, todos os exércitos do Senhor. É o mesmo caso se você pegar de Jó capítulo 1. Quando vieram os anjos com o Senhor, porque também era uma reunião, também veio Satanás. É anjo criado, caído, mas é anjo, tem que prestar conta. Meu Deus, Jesus, glória a Deus, Jesus, aleluia. Então a palavra do Senhor, que Micaías ele teve essa visão do exército do Senhor, e o Senhor assentado, e o Senhor em reunião com os seus exércitos, com os seus anjos, ele diz: quem vai enganar Acabe para que seja morto? Aí os anjos começaram a dar palpites, a falar com o Senhor, isso com o Senhor nosso Deus, está escrito na palavra do Senhor. E diz a palavra, eu te chamo a atenção para essa palavra: e um espírito saiu
e aproximou-se do Senhor e disse: eu o enganarei. Um espírito não fala quem é esse espírito, não fala se é anjo, não fala se é serafim, não fala se é querubim. É um espírito que se apresentou diante de Deus no trono, na glória. Preciso te chamar a atenção para isso. Se apresentou para Deus e disse: eu o enganarei. Aí Deus perguntou para o espírito: como tu vais enganar ele? Eu irei, pega a palavra, eu irei e serei como espírito enganador na boca dos profetas. Traduzindo, espírito mentiroso. Vamos lá, eu quero te chamar a atenção para algumas verdades. A Bíblia diz que no livro de Êxodo, no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, diz que Deus, o nosso Deus, não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, preciso te chamar a atenção que Deus não é do seu caráter mentir. Deus não é do seu caráter mentir. Está escrito na Bíblia: ele não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele não cumpriu e não agirá? Oh, Jesus. Agora eu preciso te trazer uma segunda verdade. O único pai da mentira é o diabo. Esse sim é o pai da mentira. E com a sua mentira ele engana a muitos. E é o que está acontecendo. Com a sua mentira ele engana homens e mulheres. Com a sua mentira ele entra nos lares e faz a bagunça dele. Com as suas mentiras ele entra no trabalho através de um líder e promove as suas mentiras. Mas esse espírito que se apresentou a Deus, ele foi como um agente de Deus contra a sentença com Acabe. Você se lembra? Quando Satanás se apresentou até Deus também numa reunião, a qual a palavra do Senhor diz que o Senhor perguntou para Satanás: de onde você veio? Eu vim te rodear a terra e passear por ela. E o próprio Deus deu testemunho de Jó. Você viu meu servo Jó? Servo, homem, íntegro, reto, temente, se desvia do mal. A tudo isso eu tenho observado, Deus, de Satanás. Mas também ele só é assim porque o Senhor cercou ele. Mas o resultado de obediência, e vai a palavra: todos aqueles que obedecem a Deus é cercado por ele, e o mal não entra, o mal não passa nem na cerca, evangelista Wellington. O mal chega na cerca da porta da tua casa e ele para: opa, tem anjos do Senhor acampados na casa desse homem, dessa mulher. Aleluia! É para quem obedece a palavra do Senhor. Se você estiver em obediência, se você estiver na retidão do Senhor, Satanás ele não vai passar da cerca. Pega a palavra. Ele não vai chegar na tua janela, porque está acampado na tua casa o exército do céu. Aleluia! Aleluia! Então esse espírito chegou até Deus e disse: eu vou lá e você como espírito mentiroso. Era mais ou menos assim, não está escrito na Bíblia, mas foi como esse espírito soprou no ouvido e disse: mente, 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 será vitorioso, será vitorioso. O Espírito Santo acabou de falar aqui que o inimigo ele faz a mesma coisa. Ele sopra no ouvido para você mentir, sopra no teu ouvido para você enganar, sopra no teu ouvido para você fazer as coisas erradas. E sabe o que há uma palavra contra esse espírito sobre os nossos ouvidos, esse espírito sobre a nossa mente? O capacete da salvação. O capacete da salvação, evangelista Wellington, é ele que vai proteger a tua mente. Que quando esse espírito vier te enganar, para você falar o que é mal, para você falar o que é mentira, você vai dizer: eu estou com o capacete da salvação, eu estou armado.
acontecendo, igreja do Senhor? Não estamos tendo o discernimento espiritual, porque o inimigo, isso não estou falando do Espírito de Deus que foi enviado contra Acabe, mas eu estou falando das potestades, dos enganadores, a qual o próprio adversário tem soprado nos nossos ouvidos, tem falado coisas a teu respeito, tem falado mentiras contra a tua casa, tem falado coisas que você tem dado crédito. Vou falar porque o Espírito Santo está revelando. Tem falado coisas que você tem acreditado. Aleluia! Só que Deus está dizendo: tenha discernimento espiritual, que eu vou te revelar que esse espírito de enganador vai cair por terra e não vai mais assoprar no teu ouvido, não vai permanecer na tua mente, não vai descer para o teu coração, porque você vai estar blindado na presença do Senhor. Nós aprendemos na quarta-feira sobre as armas espirituais, e uma das armas é o capacete da salvação. Então chegou a hora, meus irmãos, de nós sermos revestidos de toda a armadura de Deus. Voltando para a palavra, esse espírito saiu e foi enganando os profetas, todos eles, por esse espírito da parte de Deus, porque Deus, Ele permite algumas coisas acontecerem. Deus, Ele é especialista. Deus, Ele poderia muito bem matar Acabe ali no trono mesmo, mas como já foi uma profecia, aleluia, a qual Ele enviou Elias, que também evangelista, os cães lamberiam do sangue dele. Meu Deus, e como Deus, Ele vai requerer dos seus inocentes, Ele vai fazer a mesma coisa com Acabe. O sangue dele também vai ser lambido por cães. Deus poderia, pastor Douglas, ali mesmo acabar no trono sentado. Poderia. Meu Deus, Deus está encoando uma palavra aqui, minha igreja. Eu vou te trazer a mensagem do Senhor lá de Daniel, quando Beltesazar, ele pegou os utensílios de Deus que fazer bagunça com a casa, com as coisas do Senhor. Pegou os utensílios, encheu a taça de vinho, começou a beber, e eram os utensílios do Senhor. Aí o Senhor, o que fez, evangelista? Começou a escrever na parede. Começou a escrever na parede. Aí o rei, pastor Igor, ficou enlouquecido. Opa, o que é isso? Quais são essas escritas? Aí ele começou, aleluia, Diácono Renan, a procurar os seus astrólogos, os seus adivinhos, e disse: olha, eu quero que vocês adivinhem o que está escrito aqui, eu não sei o que é. Mas eles não responderam, Lucas, não souberam interpretar. Aí foram quem? Chamar quem? Foi chamar Daniel, o homem a qual agradava o Senhor. Chamou Daniel e disse: ei Daniel, tu ainda é o mesmo que profetiza? Daniel, você mudou o seu caráter ou você ainda é o mesmo? Sabe que você é o mesmo que quando você chegou perante o rei e você falou que só ia comer legumes e água, e você ia defender os outros meninos? É você mesmo? Tu ainda é o mesmo? Daniel respondeu: ainda sou o mesmo, porque eu não mudo o meu caráter por causa de reis, eu não mudo o meu caráter por causa de homens, eu não mudo o meu caráter por sonegação de imposto. Deus está falando, eu vou refalar. Deus não muda, Ele não muda a sua posição, aleluia, por falsidade, mas Ele mantém no caráter de Deus. Aleluia! Então Beltesazar levou Daniel e disse: traduz para mim o que está escrito aqui. Aleluia. Que é mesmo o rei que eu te fale? Que era fado? O rei, está escrito aqui, ó: seu reino foi aniquilado. Meu Deus. A sentença contra ti já está decretada, e o seu reinado terá fim. Justiça de Deus. Deus, Ele é justo juiz, e não tem como enganar o nosso Deus. Você pode até se esconder, você pode ir para tantos lugares, mas o meu Deus te acha. Se tem pendência com Ele, Ele vai resolver as pendências com você. Se tem alguma coisa fora do lugar, Ele vai resolver com você, porque Ele quer colocar as coisas no lugar.
Micaías, Tiago Renan? Olha isso, evangelista Wellington. Zedequias, ele deu um tapa na cara de Micaías. E ele diz: você está louco? Você acha que o Espírito Santo do Senhor falou isso? Olha isso, está escrito na palavra do Senhor. Zedequias se levantou, está escrito, e deu um tapa na cara de Micaías, para falar que ele é falso profeta. Mas nenhum tapa adiantou. A palavra que já foi liberada, porque a palavra também vai falar, aleluia, se o teu inimigo te der um tapa, meu irmão, não vira o rosto para ele, oferece o outro. Aleluia. Mas sabe o que nós temos feito? Quando o nosso adversário dá um tapa, nós queremos evitar. Quando o nosso adversário ele vem para querer nos ferir, nós queremos agredir. Deus, aleluia. Agora vem para o nosso Senhor Jesus, que mesmo sendo Deus, considerou por usurpação, se entregou a Deus. Aqueles homens, aleluia, humilharam, bateram nele, humilharam, aleluia, colocaram uma coroa de espinho. E sabe o que Deus fez? Pai, na tua mão eu entrego. Não preciso discutir, não preciso bater boca, não preciso me rebaixar igual. Eu entrego nas suas mãos. Não preciso disso. Meu irmão, eu vou falar para o Senhor. Você não precisa disso, porque se você está certo, é Deus quem te justifica. Deus te justifica. Até hoje eu estava ouvindo uma palavra em casa, e aí o pastor lá, ele falou do acontecido. Alguma mulher era fervorosa na oração, a mulher era uma mulher de oração fervorosa, mas se mexia com ela, pastor Douglas, ela ia para a briga. Olha isso, evangelista. Como que pode uma mulher sendo oração, mas também é uma mulher de briga? Que pode isso? Não, meu Deus não é espírito de confusão. Meu Deus é espírito de amor e paz e verdade. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor é que Micaías, ele foi preso por Acabe. Acabe mandou e ordenou que Micaías fosse preso. E olha que Acabe disse: e se eu voltar, eu vou tirar ele da prisão. Aí Micaías disse para ele: se você voltar, se você voltar, eu não sou profeta. Deus. Porque todo profeta ele tem a certeza daquilo que fala. Sim, Deus. Aleluia. Pode me prender, pode fazer o que quiser comigo, mas a palavra foi liberada. E se você voltar para o reinado aqui, mas vem comigo para nós terminarmos. Então chegou o dia da batalha. Acabe, e essa é uma das últimas lições para nós. Acabe foi com Josafá. Josafá viu tudo se ensinar. Chegou, mas antes, olha o que está escrito na Bíblia. Acabe disse para Josafá, o seu melhor amigo: ô Josafá, vou fazer o seguinte, eu vou me disfarçar. Eu não vou me vestir de rei, não. Eu vou me disfarçar, mas você vai se vestir de rei. Você vai se vestir de rei e eu vou me disfarçar, porque eu preciso dessa guerra, eu preciso ganhar essa batalha, eu preciso ganhar essa terra. Mas eu vou disfarçar, então eu vou como Acabe, mas você vai como rei no meu lugar. Só que também na palavra do Senhor vai dizer que o rei da Síria, ele disse assim para os seus soldados: está vindo uma guerra, mas vocês vão fazer o seguinte: vocês só vão atacar o rei de Israel e mais ninguém. Então era assim: se vocês veem o rei de Israel, vocês atacam, mas os seus soldados não, porque a guerra, a sentença era contra o rei de Israel. Quem estava disfarçado? Acabe. Quem estava de vestes reais? Josafá. Aí, pastor Igor, quando chegou na batalha, quando os soldados da Síria viu um homem trajado de rei, achou que era Acabe, foi até ele para matar. Josafá gritou: sou eu. Opa! Não é, cara. Sabe qual é a terceira lição? Cuidado com alianças. Eu vou repetir porque talvez você não entendeu.
Acabe era o rei principal. Chamou Josafá, o seu amigo. Chegou na hora da batalha, ele se disfarçou de rei e não queria ser rei. E disse para o teu amigo: vai ser rei no meu lugar? Mas eu vou traduzir o que o Espírito Santo está falando. Só nega esse imposto para mim. Mente assim para mim. Faz isso para mim. Depois eu faço alguma coisa para você. Meu Deus. Fala essa coisa errada para mim. Fala que vai dar certo. Deus. Não é assim? Não é assim? Meu Deus, Jesus. Ou o Espírito de Deus é Espírito mentiroso? Não é assim que acontece, pastor Douglas? Quantas alianças, evangelista Wellington, que nós temos feito e pessoas têm falado assim: faz isso para mim. E na primeira oportunidade te trai pelas costas. E ai se Josafá não dá o teu grito. Deus. Ai se Josafá continuasse de disfarçado de Acabe. Meu irmão, o Espírito Santo de Deus está falando muito forte e é a realidade. Não tome para si o que é dos outros. Mantenha a sua responsabilidade. Aleluia! Glória a Deus! Porque na primeira oportunidade, Acabe fez com que o seu amigo fosse no seu lugar. Aí quando chegou os homens, é ele. Vamos atacar. Opa! Peraí, não sou eu. Não sou Acabe, eu sou Josafá. Sabe o que é isso? Que o Espírito Santo Deus está revelando? Deus está dando a oportunidade de falar a verdade de quem você é. Diga quem você é. Eu sou Josafá, não. Eu sou o pastor Douglas, eu sou o pastor Anísio, eu sou o Renan, eu sou o Lucas, eu sou o pastor Igor, eu sou a Manu, eu sou, aleluia! Sou eu, mas não engana pelos outros. Que é o que tem acontecido no mundo aí fora, tem enganado pelos outros. Por causa de aliança, e cuidado com aliança. O evangelista Wellington já ministrou aqui. Eu dou a vida pelos meus amigos. E sabe, evangelista, quem é os verdadeiros amigos de Deus? São aqueles que fazem a vontade de Deus. Esses sim são os verdadeiros amigos. Glória a Deus. Amigos que fazem a vontade de Deus. Glória a Deus. Amigos que também se encaixam na palavra de Deus. Amigos que chamam você para continuar a palavra de Deus, para compartilhar a palavra do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que amigos mais chegados do que irmãos. Aleluia, Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Então faça uma reflexão, realinhe e revise a sua lista de amizades, de amigos. É, pastor? Está na mão do Senhor? É de Deus? É Jesus. Tem dado conselhos bons? É Jesus. Tem dado conselhos ruins? Opa! Como tem sido esse meu amigo? Meu Deus. Mas eu preciso te chamar a atenção que o melhor amigo é o Espírito Santo de Deus. Esse sim é o melhor amigo, que não vai te trair, que não vai te enganar, que vai falar a verdade para você, que vai te revelar a palavra da verdade do Evangelho. Esse sim, que quando você ora, como nós aprendemos, ele leva e intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis e leva as nossas orações diante do Pai. Não tem melhor amigo do que esse Espírito Santo. Tem um hino que diz: Espírito Santo, meu Consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim, olha o que esse amigo faz: se importa comigo, e mesmo assim ora por mim. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra? Que outra palavra? Você conhece? Vai louvando, porque esse é o teu melhor amigo. Esse é o teu melhor amigo, o Espírito Santo da verdade. Diga para ele que ele é santo,
Tu és santo, tu és santo. Aí você fala assim, ó: procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Esse é o teu melhor amigo. Aleluia! Se coloca de pé comigo, por gentileza. Pregador, como termina a história? Josafá foi como rei e Acabe foi disfarçado. Mas a palavra do Senhor diz que diante de Deus não tem como se esconder. Acabe estava no carro disfarçado. E a Bíblia diz que quando Josafá deu o teu grito, eles pararam na hora. Mas houve um homem, um soldado sírio, que por casualidade, está escrito, por ocasião disparou uma flecha. Olha aí, pastor. Disparou uma flecha por casualidade. Só que para Deus, agora ele diz, não existe casualidade. A flecha atingiu o disfarçado. Meu Deus. Justiça de Deus. Não adianta você andar disfarçado, que uma hora Deus vai te pegar na curva. Não adianta andar disfarçado, que uma hora Deus vai te pegar. Essa flecha, Deus fez com que essa flecha tomasse a direção. Ó. Aleluia! Foi até Acabe e o atingiu. E Acabe disse: eu estou ferido. Disse para o teu homem: me tira daqui porque eu estou ferido. Não é possível, eu estou disfarçado. E como eu fui ferido? Meu irmão, não pergunte como. Quando é Deus que te fere, quando é Deus que age com justiça, não tem pergunta, não tem o porquê. Ele faz porque Ele é Deus. Foi disfarçado. A flecha o atingiu. E diz a palavra que no carro ele foi, o seu sangue no carro, jogando sangue no Jesus, no carro. E o cara lá, tentando correr para salvar, cara, o cavalo, mas não teve jeito, morreu. Diz a palavra que o seu corpo foi sepultado. E está escrito na Bíblia, que quando eles colocaram o corpo dele, ainda continuou a jorrar sangue. E as mulheres, as prostitutas, estavam se banhando no rio. Só que diz a palavra que veio os cães. Meu Deus! Você lembra da profecia de Elias? Veio os cães, vendo o sangue descendo sobre o rio, naquela parede, eles foram e lamberam o sangue. Justiça de Deus. Glória a Deus! Não brinque com Deus. Deus é Deus de justiça. Aleluia! Com esta palavra eu venho trazer essas lições para a nossa igreja. Deus, Ele é justo juiz e Ele vai fazer o que Ele bem entende, porque Ele é Deus. E não tem como nós discutirmos o seu agir. Então, aleluia, eu não sei qual é as suas questões, eu não sei o que você tem se perguntado, mas entregue nas mãos do Senhor. Porque Deus, Ele vai agir com a justiça. E detalhe, não é a justiça da terra que nós vemos aqui, muitas das vezes, mas é a justiça do céu. Para os homens, a justiça da terra é mais uma oportunidade de liberdade. Estou livre. Mas para Deus, ainda tem prestação de contas. Como o pastor Douglas sempre ministra, não se engane o homem. Tudo que ele plantar, assim ele colherá. Homens que estão beneficiando da justiça da terra, de que os homens procuram nos libertar, se esquecem que tem um Deus que também, como já foi ministrado pelo Aldo, também Ele julga os perversos, julga os injustos. Então, irmãos, vamos falar, está todo mundo no bolo. Ninguém está isento de Deus aqui. Nem nós que estamos na casa do Senhor, nem aqueles que estão lá
eles não estão isentos da condenação, não estão isentos de também chegar no trono branco e o livro ser aberto e ser julgado das obras. Ninguém está isento, todo mundo no bolo, tá bom? Amém. Então vamos tomar cuidado. Só que há um detalhe: nós estamos lutando para ir para o céu. Então continue lutando para ir para o céu. Obedeça, faça a vontade do Senhor, age com verdade, com sinceridade, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Feche os seus olhos. Ore comigo essa noite, através dessa palavra revelada. Aleluia. Oh, Jesus. Eu não sei que você vai orar agora, que você vai clamar, mas dentro dessas lições que nós aprendemos aqui, alguma coisa você aprendeu hoje, alguma coisa você vai tirar de lição deste domingo, desta palavra, e vai levar para a tua semana. Espírito Santo, assim como a tua palavra veio me ensinar também, porque eu também estou sujeito debaixo da palavra do Senhor, e através dessa palavra eu peço perdão e misericórdia dos meus pecados, porque também o Senhor veio tratar da minha vida, para que a tua palavra venha a ser anunciada e pregada. Senhor, nesse momento nós nos humilhamos diante da sua presença, e nós temos a certeza que tu és um justo juiz, o Senhor que tem todo o poder sobre céus e terra, um Deus que pode todas as coisas, e que diante do Senhor não tem como se esconder, diante do Senhor não tem como se passar como enganador, porque o Senhor nos conhece muito bem. Tua palavra diz, Pai amado, que antes de nós abrirmos os nossos lábios, o Senhor já conhece do que nós necessitamos. Pai, quantas das vezes o inimigo tem soprado nos nossos ouvidos, quantas alianças, Pai, erradas, como o Senhor já nos mostrou. Pai, quantas coisas nós queríamos de outras pessoas, e isso tem causado cobiça em nossos corações, e até mesmo inveja. Pai, inveja é pecado, cobiça é pecado. Senhor, aleluia, nós vimos a sua palavra que quando Davi, ele mata um gigante, aleluia, e todo o povo de Israel é vencedor, Saul ficou com inveja de Davi, porque o cântico era que Davi matou dezenas de milhares, mas Saul matou milhares. Saul teve inveja de Davi. Pai, quantas invejas nós colocamos dentro de nós mesmos. Pai, quanto orgulho nós colocamos nos nossos corações, e achamos que nós somos o bom, achamos que somos autossuficientes, achamos que vamos conseguir sozinhos, achamos, Pai, que não precisamos de ajuda, achamos que nós não precisamos de nada mais. Estamos enganados, e estamos enganando a nós mesmos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, porque a tua palavra falou muito forte aos nossos corações hoje. Perdoa-nos, Pai, porque o Senhor é um Deus de justiça. Pai, nós temos que ser transparentes e verdadeiros e sinceros. Nos ensina, Pai, cada dia a ser sinceros e verdadeiros com o próprio Espírito Santo, porque esse é o nosso melhor amigo consolador. Foi o que o Pai nos deixou: eu enviarei o Espírito da verdade. Esse não vai te enganar. O Espírito da verdade é o Consolador, ele vai te guiar. O Espírito Consolador, o Espírito Santo que está hoje, é o teu Espírito Santo que nos dá paz, é o teu Espírito Santo que nos traz equilíbrio, é o teu Espírito Santo que nos traz força, é o teu Espírito Santo que nos traz alegria, como já foi ministrado aqui, para que também está escrito na palavra do Senhor, para que a alegria deles venha a ser completa no Senhor. Alegria, paz só vem por intermédio do Espírito Santo, e só Ele nos proporciona essa alegria e paz, a qual o mundo não pode dar. Nesse momento, Pai, eu oro por cada família aqui representada, que através dessa palavra que os seus filhos venham analisar
tomar como lição essa palavra, tomar como lição também a minha vida, Pai amado, através da sua palavra. E nós agimos, aleluia, Pai amado, na obediência e na verdade do Senhor. E saber que o nosso amigo, o Espírito Santo, está conosco. E se nós, como este louvor que ministramos, dizer para Ele: não se afaste de mim, não se retires de mim, Espírito Santo de Deus, como foi a oração de Davi: Pai, não retires de mim o teu Santo Espírito. Mas um coração que agrada ao Senhor é um coração contrito e quebrantado. Esse coração contrito e quebrantado o Senhor jamais desprezará. Pai, quantos de nós perdemos a sensibilidade do teu Espírito? Quantos de nós já não nos se quebrantamos mais para ouvir o que o Espírito Santo tem a falar aos nossos espíritos? Pai, chegou o momento. Esse também será um ano de quebrantamento. Quebrantamento espiritual, para voltar à sensibilidade espiritual, para voltar a sentir o toque, apenas um toque do Espírito Santo. Ele sabe que o Espírito Santo já está na casa, já está operando, já está curando, já está libertando, já está salvando. Mas enquanto, Pai, não acontece esse quebrantamento, há um coração de pedra que impede esse quebrantamento. Tem misericórdia desses corações de pedra. Tem misericórdia dos nossos corações de pedra. E como foi a palavra em Ezequiel: tira esse coração de pedra e traz um coração de carne, e introduza um Espírito novo. Aleluia. Faça tudo novo, Senhor. Faça tudo novo na tua igreja. Faça tudo novo nessa geração. Pai, tira esses corações de pedra, Senhor. Somente pessoas que querem ser totalmente libertas de si mesma. Pai, quebra esse coração de pedra, traz um coração de carne e renova no teu Espírito, para que volte a sensibilidade do poder, da autoridade do Espírito Santo de Deus. Porque já a autoridade já foi colocada, já foi imposta, só falta tomar posse. Mas ainda tem um impasse. Ainda falta uma coisa, como foi o Senhor falando com aquele jovem rico: oh, meu jovem, ainda falta uma coisa. Abandone toda a sua riqueza, Aleluia! e você será rico nos céus comigo. Glória a Deus, aleluia. Pai, tira esse impasse dos seus filhos. Aleluia! Tira esse medo, Senhor, do teu Espírito Santo agir, do teu Espírito Santo operar. E em nome do Senhor nós teremos, para aqueles que querem verdadeiramente essa libertação, teremos testemunhos de que o Senhor fará grandes coisas em nome do Senhor Jesus. Amém? As palmas vão ao Senhor. Aleluia.